Olá, pessoal. Tudo bem? Beleza? Tudo certo? Muito bem. Hoje nós vamos falar aqui de eletrônica geral, né? Como eu já expliquei na aula passada, só para relembrar, cada semana a gente vai falar de uma matéria só, tá bom? Nosso conteúdo está finalizando, está bem pertinho do fim, e aí vamos fazer assim, tá? Uma semana digital e na outra semana eletrônica, tá? Hoje é dia de eletrônica. Hoje nós vamos falar de um componente muito comum, tá? No nosso, para quem trabalha na área, para quem tem um pouco de afinidade também no setor, né, de eletrônica, que é o relé, né? Então, quando a gente fala em relé, né, a gente pensa muita coisa, na realidade uma série de coisas, sendo que muitas delas provavelmente você já deve ter tido contato com um componente desse ou algo relativo ao famoso relé. Não que ele seja um, um componente muito específico, não, longe disso. Ele é um componente até muito amplo dentro das atividades normais e, claro, dentro da área técnica. Bom, eu separei aqui alguns slides, tá? Para a gente poder caminhar aqui e entender um pouquinho do que se trata, né? Esse componente eletrônico. Vamos lá, olha só. O relé tem um circuito de comando que no momento em que ele é alimentado, olha só, eu vou começar a riscar aqui, hein? Olha só, vamos lá. No momento em que ele é alimentado, o que quer dizer isso aqui, quando eu digo isso? No momento em que ele é ligado, né? Quando eu digo ligado, eu estou falando de VCC, tensão. Claro, todo e qualquer equipamento para ser alimentado precisa de uma tensão. Então, quando eu digo no momento em que ele é alimentado, ou seja, no momento em que eu forneço uma tensão contínua para ele, em conjunto com uma corrente, que é uma coisa ligada à outra, né? Que aí eu vou chamar do I corrente contínua, né? IC corrente contínua, aciona um eletroímã. Então vamos lá. Outra coisa importante, eletroímã, que faz a mudança de posição de outro par de contatores, vamos falar já sobre isso, que estão ligados a um circuito ou comando secundário. Então vamos lá. Então, o que vem a ser, na realidade, o relé, né? O relé é aquele componente que vai dar o start, né? Ele vai iniciar o start de um equipamento. O start, né? O início daquele funcionamento. Quando a gente liga a luz, a gente liga o interruptor manualmente, né? A gente usa, né? Ligou, desligou, ligou, desligou. Isso é uma ligação manual. O relé, ele é um componente que vai fazer o mesmo processo. Ele vai fazer a mesma coisa, sendo que automático, sem ser manual. E para que isso aconteça, eu tenho que, já vou começar a escrever aqui em cima, eu tenho que fazer uma coisa muito importante, que é energizar. Ó, energizar. O que vem a ser, amigo, energizar. Eu tenho que energizar a bobina. Quando ele fala de eletroímã, o que é o eletroímã? Eletroímã é justamente um dos elementos do relé que vão ser energizados, que para isso eles vão iniciar, né, vão startar ou vão parar aquele equipamento. Quer ver uma coisa muito popular que você vê um relé em funcionamento? Quem tem carro ou quem anda de carro provavelmente já viu que o motorista, para dar seta para um lado e para o outro, ele liga a seta, né? Modo de dizer. Vou entrar à direita, mando a seta para a direita. Vou entrar para a esquerda, seta para a esquerda.
O carro ele é recheado de relés. A parte elétrica do carro, principalmente do painel, das lanternas, enfim, uma série de coisas, tudo aquilo funciona, né? A grande maioria à base de relé. E o barulhinho que a gente escuta, né, do tic-tac, digamos assim, da seta ligando, do alerta ligado, da seta desarmando, enfim, todos aqueles movimentos, né? Aquilo ali nada mais é do que um relé iniciando e terminando. É ligado, desligado, ligado, desligado. Então a seta, quando a gente dá a seta para a direita e ela fica piscando lá, aquele pisca nada mais é do que o que eu estou fazendo ali com aquela lanterna que está acendendo e apagando lá na frente. Eu estou energizando o relé para ela acender. E estou desenergizando o relé para ela apagar. Então, energia, liga. Sem energia, desliga. E ele faz isso ininterruptamente, até que o motorista desarme a seta. Tá? Então, a seta do carro, né, a lanterna, digamos assim, é uma prova viva, né, do funcionamento do relé. E o eletroímã, vou puxar aqui uma seta para cá, para baixo. O eletroímã é aquele que ele vai funcionar como chave, como um famoso interruptor. Tá? Tem um aqui atrás, interruptor. O eletroímã vai fazer isso automaticamente. Tá? Automaticamente como? Num estalar de dedos? Não. Quando eu energizar a bobina, que a gente vai ver daqui a pouco. Porque um relé ele é constituído de alguns elementos. Um desses é a bobina. A bobina, depois que eu energizo essa bobina, ela vai pegar esse eletroímã e vai ligar, né? Vai ligar o relé, vai dar aquele estalo, tec. E quando eu desenergizar essa bobina, esse relé vai desligar. Então esse é mais ou menos o funcionamento de um relé. E aí ele fala assim lá embaixo, que faz a mudança de posição de outro par de contatores. Vamos lá, o que seria um contator, ou contatora, ou contatores? Contatores são nada mais, nada menos do que os contatos, está aí escrito, né? São os contatos, atenção aqui, são os contatos que vão ligar ou desligar, tá? Quando o relé for energizado, esse contato, eles se encostam, digamos assim, tá? Esses contatores vão se encostar. Quando isso acontece, a seta do carro acende. Quando eles se separam, a seta do carro apaga. E aí, lá no seu o motorista que está dando a seta, o relé fica assim, ó. O que é isso? É exatamente o barulho que a gente escuta quando a seta do carro está ali, né, armada, né, que a gente chama. E a luz apaga e acende, justamente porque esses contatos estão ininterruptamente fazendo esse processo. Até que eu desligue o relé. Como é que eu desligo o relé do carro? Desarmando a seta. Beleza? A mesma coisa funciona para o alerta, né? O alerta é a mesma coisa. Você aperta o botão de alerta, acende, fica piscando as lanternas de trás e as setas da frente, né? Tudo fica piscando lá. Então, é a mesma coisa, o mesmo processo. O relé está lá. Os relés das lâmpadas traseiras, das lâmpadas da frente, estão lá. Tic-tac, 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 até que você desarme ela. Beleza? Bom, então, essa bobina aqui, amigos, é exatamente o elemento que vai fazer com que isso aconteça. Tá? Um relé sem bobina não é relé. O relé é o centro do funcionamento a bobina é o centro do funcionamento de um relé. Vamos lá, vamos passar para o outro slide, que eu vou dizer aqui os elementos que compõem um relé. Tá aqui. Quem são? Um relé pode ser constituído, pode não, né? Ele é constituído de uma bobina, opa, pulei,
ó, de uma bobina, aqui, ó, bobina, induzido, vou dizer o que é isso, um núcleo, contatos da bobina e contatos do relé. Vamos lá, a bobina, bom, acho que você vai lembrar desse desenho aqui, ó. Você lembra desse desenho aqui, né? Creio eu. Uma bobina, é um cobre enrolado, isso é uma bobina. Induzido, o que é um induzido? Induzido é quando essa bobina é energizada. Ela vira, deixa eu apagar aqui. Ela vai virar uma forma de energia, né? Não apaguei. Eita, pronto. Ela vai virar uma forma de energia, né? A indução de corrente na bobina, que a gente chama de induzido. O núcleo, claro, o núcleo está no centro desta bobina, ó. Por onde passa a corrente? No centro da bobina, gerando a onda magnética, né? Isso é um assunto de outros carnavais, mas é uma corrente que é gerada através da energia dessa bobina. Bom, contatos da bobina e contatos do relé. Contatos da bobina está aqui, ó, um e o outro, que vão fazer com que esse relé seja energizado. Precisa de dois polos, como qualquer equipamento eletrônico, como qualquer bateria, precisa do positivo e do negativo. E os contatos do relé são aquelas contatoras que eu acabei de falar. Tá? São contatos, né, que tem que se encostar ou não. Aí eu coloquei aqui como é que funciona isso, né? Mais ou menos, ilustrativamente. Vamos lá, ó. Contatos da bobina, tá aqui, ó, tem dois contatos, tá vendo? O primeiro e o segundo. Então, a bobina começa, enrola, 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 enrola e volta. O núcleo, tá aqui, ó, esse branquinho é o núcleo da bobina, passa por dentro da bobina, que é por onde passa a corrente. Olha o induzido que eles chamam. O induzido é um ferrinho, né, digamos assim, aonde ele vai energizar essa bobina. Aqui que é o segredo. Ó, se essa bobina aqui passar corrente por ela, esse induzido vai induzir, ou seja, ele vai energizar essa bobina, levando essa corrente para as contatoras. Tá vendo? Nesse momento aqui, né, dessa figura, da forma como ela está desenhada, percebe que tem um espaço entre as contatoras? O que isso significa? Que ela está desligada, né? Ela está off. Vamos lá, está offline, digamos assim, nesse momento. Quando essa bobina for energizada, ela vai gerar um campo aqui, nesse momento aqui, ó, ela vai gerar um campo magnético no induzido. Esse induzido vai levar uma corrente para as contatoras e este ponto aqui, ó, esse finalzinho, vai encostar o preto no vermelho. Então, esses dois contatoras vão se juntar. Quando isso acontece, aí o relé está on, está ligado. Beleza? Então, o funcionamento da bobina é bem simples. Na verdade, é muito simples. Claro que a gente tem que entender, né, como que ele funciona, mas, de qualquer maneira, ele é bem simples. É exatamente isso aí que está no desenho. Energiza a bobina, essa bobina gera um campo magnético, joga essa corrente para um outro elemento chamado induzido, e esse induzido liga ou desliga as contatoras do relé. Juntou as contatoras, o relé ativa. Separou as contatoras, o relé desliga. Simples. Nada mais além do que isso. E aqui eu botei uns exemplos. Olha só, alguns exemplos de relés que são bem conhecidos. Bom, esse primeiro aqui é o famoso relé. Vou botar aqui, ó. Desculpa, vou botar um M. Ó. Módulo relé. O que é o módulo? Não é Pelé, não, gente. É relé. O módulo Pelé, o módulo relé, é o módulo que a gente usa na placa do Arduino, que a gente chama de módulo. Módulo Bluetooth, módulo relé, módulo infravermelho. Então, o relé é um tipo de módulo que a gente usa nas placas Arduino. Tá? Ele aí, tá? Ele é dessa forma. Já tem aqui as entradas para a gente poder encaixar a placa, né?
já tem os LEDs indicando quem acende e quem apaga. Enfim, é um módulo já pronto. Basta você ligar que ele vai funcionar. Esse outro aqui já é outro tipo de relé. É um relé que eu acabei de falar, falei muitas vezes aqui, que é o relé de seta de carro. Modo de dizer, tá, gente? Módulo da seta de carro. Quer dizer, esse relézinho aqui, ele entra lá no compartimento onde ficam os fusíveis do seu carro. Quando você aciona a seta, esse relé vai funcionar da maneira como ele achar por bem, né? Ligou seta para a direita, aciona 2 contatos. Ligou seta para a esquerda, aciona outros 2 contatos. E assim vai. E esse aqui é o famoso sensor. Ó, é o famoso sensor de presença. Olha aqui. Sensor de presença. Aonde ele está presente? Aonde o sensor de presença está presente? Bom, na grande maioria dos shoppings, hospitais, condomínios, enfim, vários lugares em que, primeiro, a gente pode deixar esse sensor ligado, conectado diretamente à luz, né, à luz de teto. Por que isso vai ser lucrativo? Bom, um deles, vou dar um exemplo aqui atrás. Ó, a luz está ligada, né? Beleza. Mas aí eu acabei minha aula aqui, tá? Vou desligar o computador, vou fazer outra coisa. E aí deixei a luz acesa. Quando isso acontece, primeiro, obviamente, questões de gasto, né? Gasto de energia. Isso é normal. E o sensor de presença, o que ele vai me ajudar? Ele vai me ajudar o seguinte: se eu colocasse esse sensor de presença aqui no teto do meu quarto, enquanto eu estivesse no raio, né, no raio que ele atinge, esse relé estaria ativado. O relé estaria ligado. As contatoras estariam o quê? Encostadas, né, juntas, umas nas outras. Quando eu saio deste raio, o que acontece com o relé? Ele desarma. Então, enquanto eu estiver fora deste raio primeiro de aproximação e o raio de presença desse sensor, enquanto eu estiver fora, as contatoras estão separadas. Quando eu entro nesse raio, as contatoras se juntam. E aí a gente ouve o clique, né? Se você já entrou em banheiros de shopping, de restaurantes, isso tem bastante, né? Você entra na porta, está escuro. Quando você procura o sensor, né? Aquela coisa, tá, ele dá um estalo. Esse estalo é exatamente a bobina energizando e acionando os contatos do relé. Quando isso acontece, ele liga o circuito. Que circuito que ele está ligando? O circuito da lâmpada. É o famoso interruptor, sendo que ele só é acionado quando você está dentro do raio de presença daquele sensor. Então, esse tipo de relé ele é fundamental para um local onde tem muita entrada e saída de gente, né? Escritórios, enfim, um monte de lugar que você não precisa ficar acendendo e apagando, acendendo e apagando a luz manualmente. Você instala um sensor no circuito da lâmpada e esse sensor trabalha isso aí para você. E aqui embaixo eu coloquei o funcionamento. Ó. Aqui a bobina, né? Já fiz mais ou menos, aqui está bem mais simplificado. Aqui o condutor, né? Que seria aquele induzido. E aqui, ó, normalmente fechado e normalmente aberto. O que isso significa? Que essa contatora aqui, né, esses contatos, eles vão estar normalmente fechados ou normalmente abertos, dependendo da corrente na bobina. E aí esse contato, ó, ou ele pode descer, ou ele pode subir. A mesma coisa aqui, seria esse relé aqui, ó, visto de baixo para cima, tá? Ó, aqui a indução, né, a bobina, ó, esses 2 pontinhos aqui é a bobina. Deixa eu tentar fazer o desenho aqui só para completar. Ó, a bobina. Quando a bobina energiza, ou ela liga ou ela desliga, tá? É mais ou menos assim que funciona o relé. É simples, tá? Não é nada de difícil, é bem simples.
mas é bem importante para a gente. Beleza? Tranquilo? Fácil hoje? Bom, então hoje é só teoria, tá? Teoria deste assunto. Como sempre, eu vou sempre estar colocando, né? E na próxima aula, obviamente, fazendo algum tipo de exercício focado no funcionamento do relé. Tá bom? Deixa eu ver só se acabou. Acabou. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.